com conhecimento bíblico, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos aqui estar, Pai, nessa aprendizagem de fazendo, Senhor, que nossas vidas sejam cada vez mais moldadas às Escrituras, que cada um aqui, Senhor, que tem participado desse seminário, possa estar aprendendo, o Senhor possa estar disposto com o coração aberto, Pai, para aprender, com a mente aberta para receber o ensinamento, usar na vida, Senhor, crescer nisto, Pai, ao ponto de derramar nas outras vidas todo o conhecimento que estão recebendo, Senhor, não só desta matéria, mas também das outras matérias também, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, amém. Muito bem, pessoal, muito legal. Mais uma vez nós estamos aqui. Está aqui a nossa apostila, tá bom? Então, eu tenho aqui, está aí na nossa tela, a apostila. Espero que vocês possam estar colocado impresso, tá bom? Quem por acaso não conseguiu, está acessível aí, tá? Está aqui na tela para a gente poder acompanhar direitinho, tá bom? E na aula passada, nós vamos relembrar aqui rapidamente, tem o final do livro de Juízes não conta a história de Juiz, não conta a história de exércitos de guerra, mas conta a história de uma palavra que eu nem usei na aula passada, desorganização social, o caos, né? De uma maneira que o que nós vimos, né? Como pode, né? Ou no passado, né? Como pôde as pessoas agirem daquela maneira de idolatria, de fazer Deus com as próprias mãos, o camarada que roubou a mãe, né? E a mãe devolveu o objeto roubado, o cara foi lá e fez de Deus, né, para adoração, tirando, e ele, né, sendo do povo de Deus, na terra santa de Deus, né, a terra, toda aquela região era uma região para serem adoradores do Deus vivo, do Deus verdadeiro, do Deus único, e usando aquele espaço físico, o espaço que Deus tinha deixado, né, para que toda pessoa que vivesse ali fosse de Deus. É por isso que a Terra Santa, né, toda aquela região, não pense que foi quando Moisés, né, subiu ao monte, não foi só aquele monte que foi falado, tire aí as sandálias, que foi toda aquela região, né, por isso que é importante a geografia bíblica. Aí então o camarada ele rouba a mãe, né, faz Deus de imagens de prata, maciço, outro, tudo, né? Aí depois ele faz dos filhos dele sacerdotes, loucura. Aí aparece um cara lá, andarilho, porque da onde ele estava, da onde ele veio, que era um levita, o povo estava pouco dando valor às coisas de Deus, um levita não tinha sustento. Como que não tinha sustento? Lógico que não tinha sustento, porque o povo de Deus não estava mais cumprindo, né? Amando, não estava cumprindo os mandamentos, amando a Deus, né? Não estava cultuando a Deus, né? Então não estavam dizimando. E os levitas, os sacerdotes viviam disso, não eram para ser donos de terra, comerciantes, funcionários públicos, né? Então ele não tinha nada, né? Ele saiu andando e foi andando, saiu de um lugar, né? E chegou até na casa desse Mica, né? Que é o cara que fez os deuses aí, né? E como ele tinha os deuses lá feitos na mão dele mesmo, né? Feito a mão humana, né? Então falou assim: você é levita, eu sou levita aqui, então você vai deixar de ser levita e vai ser o meu sacerdote particular, né? Aí beleza, o cara falou: olha, não tenho nada, vou ter teto, vou ter comida, vou ter salário aqui, melhor aqui do que qualquer outra coisa. Não tive nada disso já faz tempo, né? E ao mesmo tempo, havia uma tribo que não tinha ainda para si uma região fixa, né, que era a tribo de Dan, ao norte de Israel. Então, eles queriam ainda ter o seu espaço físico, seu espaço, tinham que conquistar. Né? E eles fizeram um grupo lá para fazer a mesma coisa, espiar a terra. Né? Nesse espiar a terra, andando, também chegaram à casa desse Mica. Provavelmente ele tinha um patrimônio, né? Era conhecido ali na sua região. Né? Chegando lá, reconheceram pela voz, né, o levita, provavelmente já conhecia, né, de tempos atrás, por falar, reconheceram a voz, né, do levita, né,
Ele falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu sou aqui o sacerdote do Mica. Ah, você é sacerdote do Mica? Então vou fazer o seguinte, olha, nós estamos aqui fazendo uma espiando a terra e nós estamos com 600 homens aqui, nós vamos matar tudo aqui, essa região, dessas outras pessoas aqui, e você vem com a gente, né? Meio que forçado, né? E então ele foi embora. O que você acha melhor, ser um sacerdote de uma família ou de uma tribo toda? Olha, a tribo descabeçada, a tribo longe de Deus, né? Eles esqueceram totalmente o que era as leis de Moisés, Arão, os levitas, aquele negócio todo. Falei assim, ó, é melhor você ser de uma família só ou de uma tribo toda, né? Então ele achou melhor ser de uma tribo toda. Aí foi. E aí de caminho, o camarada Mica correu atrás e falou: o que você está fazendo aí com o meu sacerdote, minhas coisas? Levaram tudo, até a estola sacerdotal, as imagens, raparam tudo, tá levando tudo. Falei assim, ó, se você falar mais um pouco, né, você não vai ter voz para mais nada. Quer dizer, iria matar ele, né? E voltou para casa. Então você vê aí a discórdia social, a desordem social, a idolatria, né? E com isso, com esse tipo de atitude da tribo de Dan, né, de certa maneira, eles instauraram, eles iniciaram de uma forma oficial a idolatria no norte de Israel, né? Vamos dizer assim, né? De certa maneira, né? A grosso modo, nós podemos, né, realmente dizer isso, né? Pois bem, então essa era aí o que nós vimos na última aula. Porém, há de se lembrar que esse livro ele também traz repetidas vezes, mas vou falar uma vez só, que eu vi na aula passada, né? O versículo do capítulo 19, que se repete em outros versículos também. O seguinte, ó, capítulo 19 e verso 1. Naqueles dias em que não havia rei em Israel. Então, não havia rei. Cada um fazia o que achava melhor. Então, se nós formos para o final do livro, né, no capítulo 21, né, capítulo 21 e verso 25, naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava reto. Então, quando uma pessoa, um grupo de pessoas, uma nação, né, ela não tem Deus, ela faz aquilo que ele acha melhor, né? Aquilo que convém. E muitas vezes aquilo que acha melhor, aquilo que convém, não é a vontade de Deus, não é realmente a justiça, não é realmente aquilo que realmente vai fazer aquilo que é a vontade do Senhor. E o que eles eram o povo de Deus. Né? O que nós vamos ver agora no capítulo 19, eu quero lembrar a vocês, era o povo escolhido, era o povo para ser os sacerdotes. Tinha os sacerdotes, a família de Arão, os oficiais. Mas, de uma maneira geral, né, os hebreus eram para ser os sacerdotes para o mundo. Como hoje, todo aquele que se converte ao Senhor Jesus, de certa maneira, é um sacerdote. Vamos, isso, lá nas cartas de Pedro, vamos lá, para a gente poder entender o que Deus diz sobre isso. Vamos lá. Em, em Pedro, né? 1 Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, né? Então Pedro, ele usa o Velho Testamento para os gentios, tá? 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, a mesma coisa para os hebreus, né? Sacerdócio real, né? Vocês foram os eleitos, os escolhidos, vocês são algo de Deus, algo de acesso a Deus, né? Real de Deus, né? De reis, nação santa, quer dizer, separado para Deus, voltado para Deus, povo de propriedade exclusiva para Deus. Uma vez de Deus, né? O inimigo não vai ter poder, né? Povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós, os gentios, nós que não somos
judeus, né, nós temos as mesmas bênçãos, nós temos no mesmo nível espiritual do povo daquela época. Né? Quero fazer uma comparação assim. Aquele povo que Deus separou, que não era para misturar com os outros povos, eles tinham, né, o privilégio de deles saírem a palavra de Deus, eles viverem de uma maneira tão forte, tão unida com Deus, de que aquele convívio com Deus, aquela comunhão com Deus, deles saírem, né, o exemplo e testemunho de vida com Deus. E nós a mesma coisa. Nós, gentios transformados e convertidos, a mesma coisa com o fim de proclamarmos, anunciarmos, né, tudo aquilo, todo o trabalho de Cristo, tudo que Cristo é, tudo que Cristo fez na cruz, né, ele chamou das trevas, ele nos tirou da condenação eterna, ele nos tirou do fogo eterno, ele nos tirou da escuridão eterna para o que ele é eterno, a vida eterna, paraíso eterno, vida eterna. Olha, vós assim que antes não eres povo, nós não éramos de Deus, mas agora sois povo de Deus. Não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então, esse povo santo, esse povo querido de Deus, esse povo propriedade de Deus, que ele comprou, que ele fez, que ele se manifestou lá em Êxodo capítulo 19 e 20, aquilo tudo, né, aquele povo remido, aquele povo que ele transformou, que ele salvou do Egito, que ele se manifestou, aquele povo que ele cuidou como menino dos olhos, né? Era seu, o povo privilegiado, o povo santo, o povo para viver, porque Deus tudo tinha para eles viverem, está aqui em Juízes cometendo as barbaridades, vamos falar assim, as barbaridades que agora nós vamos ver. No capítulo 19, o capítulo 19 é um capítulo que ele tem concubinato, ou seja, união de um homem e de uma mulher, não no nível de marido e esposa, é uma união apenas de casamento inferior a de homem e mulher, apenas para satisfação sexual, desejo do corpo, não uma união para honrar a Deus, né? Traição, nesse capítulo tem isso, falta de hospitalidade, homossexualismo, estupro, assassinato, violência doméstica, nesse capítulo 19, nesse capítulo aqui. E nós vamos, devagarinho a gente vai vendo isso daqui, tá certo? Então vamos lá, capítulo 19. Naqueles dias em que não havia rei em Israel. Então, essa frase é importante a gente parar um pouquinho. Por que não havia rei? Porque até então aqui eram os profetas, eram homens que Deus levantava para que então guiasse o povo, para que então, ou também os juízes, para que então neles Deus se manifestasse, né? Os outros povos já tinham reis, já tinham os homens que eram o centro da governança, o centro da obediência, o centro do povo. E o povo de Deus, esses centros que eu acabei de falar, era Deus, não era uma pessoa humana, né? Por que eu estou falando isso? Porque mais para frente a gente vai estudar isso daí, tá? Houve um homem levita peregrinando nos montes da região montanhosa de Efraim. Tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Então, um levita já não era para fazer isso. Um levita não era para ele ter esse tipo de mulher na vida dele. Era para ter uma esposa só. Já tem essas leis lá. Então, ele já pisou na bola aí, né? Ele já, deixa eu, apareceu. Isso. Então, ele já pisou na bola aí, né? Aí, esse versículo, ele tem uma dualidade, porque dá a entender, então, que ele fez dela esposa, o que também não era para fazer, porque era para ter esposa. E aqui o texto traz concubina. Porém, ela, né, aborreceu-se dele, o deixou, né? E outra tradução, alguém tem uma tradução? Acho que o irmão Aurelino, ele tinha uma tradução, né, irmão Aurelino? Diferente da nossa. Está colocado como traição aí, irmão? Vê para nós, por favor.
A minha tá como adulterou. Adulterou, isso, adulterou. Então, o que que ela fez? E no modo grosseiro de dizer, né? Ela pulou a cerca, né? Ela, ela se engraçou aí com outro homem, ou seja, ela era uma prostituta, vamos falar assim, né? Em algumas traduções, eu procurei aí, né, alguma coisa assim, né? E isso, ela lhe foi infiel, uma outra tradução também traz assim. Em todos os casos houve traição da parte dessa mulher para com o levita, né? O deixou. E o que que ela fez? Ela foi para a casa do pai dela, em Belém, né? E ficou lá uns 4 meses, né? Aí o camarada, né? O camarada, né? O coraçãozinho dele bateu mais forte. O que que ele fez? Ele tomou consigo os seus servos, o jumento, e foi atrás dela para falar-lhe ao coração, para reatar, né? Queria de volta a mulher. Tudo bem, né? A vida é dele, né? A mulher é dele, né? A fim de trazer de volta, né? E foi para casa lá do sogro, né? Ela o fez entrar na casa do pai e quando no caso o sogro o viu, né? Viu o genro, ficou muito contente. Oh, vai ter um retorno, reconciliação. Afinal de contas, né? Foi minha filha que fez o que não devia, né? E se fosse na lei, nas coisas, né, de tudo que era para fazer, poderia ser apedrejada e tal, e tudo, né? Até a morte, por aí vai, né? Depende lá, né, como é que estava a coisa, né? E aí, né, ficou lá alguns dias e na hora de ir embora, não, fica mais uns dias aí. Ficou, fica mais um dia aí, come mais aí, fica mais um pouco aí. Não, fica aquela enrolação para ver se ia passar a mesma raiva, se não era alguma coisa só de momento ali, né, e alguma coisa nesse sentido assim, né? Aí até que o cara resolveu de ir embora mesmo. Não, vamos fazer um daqui. No verso 6, assentaram-se, pois, e comeram ambos juntos e beberam. Então disse o pai da moça ao homem: peço que ainda fique essa noite, fique aqui, né? E se alegra o teu coração. Contudo, o homem levantou-se para partir. Porém, o seu sogro, estando com ele, fez-o pernotar ali. Tudo bem. Madrugando ele ao quinto dia para partir, disse o pai da moça: fortalece, fica aqui, né? Está declinando o dia, vamos comer junto, vamos ficar aqui. Então o homem se levantou para partir, né? Ele e sua concubina, sempre fala concubina, e o seu moço, disse-lhe, seu sogro, né? O pai da moça, eis que, né? O dia já declina, a tarde vem chegando, peço que fique aqui, o dia vai se acabando, fique de novo aqui, e fique aqui, né? E vai amanhã de madrugada, né? E aí você vai para sua casa. Porém, o homem não quis passar a noite, levantou-se e foi. E aí tem um detalhe no verso 10. Um detalhe no verso 10. Né? Eles não saíram cedo, já saiu já, né, no decorrer do dia. No verso 10 está assim, ó. Porém, o homem, o levita, não quis passar ali a noite, mas levantou-se e partiu, e veio até a altura de Jebus. Então, esse Jebus, Jebus era uma cidade. Que cidade? Alguma tradução de Bíblia está Jerusalém? Alguém tem aí? Por favor, você pode. É o verso A, 10. Sim, a minha sim. tá, Tá, sim. tá Zebus, entre parênteses, que é Jerusalém. Isso. Então, o nome dela antes da conquista por Davi é Jebus. E era uma cidade de estrangeiros, ainda não era uma cidade ainda hebraica, tá certo? Então, por isso que está entre parênteses, tá? Então, era Jebus, que significa justamente cidade estrangeira. E com ele os dois jumentos abordados, era com todo o que eles precisavam para a viagem, como também a sua concubina. Estando já perto de Jebus e tendo se adiantado, inclinar-se o dia, disse o moço a seu senhor, né? Caminhai agora e retiremos essa cidade dos jebuseus e passemos a noite ali. Porém, o seu senhor, que no caso levita, disse, não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha. Jebus chamava cidades estrangeiras que não seja dos filhos de Israel, mas passemos a Gibeá, que era, né? Disse mais a seu moço, caminhe e cheguemos a um daqueles lugares e pernoitemos em Gibeá ou Ramá, uma das duas cidades que era as cidades do povo de Deus, certo? Passaram, pois, adiante e caminharam. E o sol se pôs junto a Gibeá, que pertence a Benjamim. Então aí você já sabe, Benjamim, uma das tribos. Então vamos, né, entendendo aqui o enredo, vamos começar aqui, tá certo? Então tá. Então, vamos dar uma recordada.
o levita pegou uma mulher para ser sua concubina, a mulher lhe traiu, foi para casa do seu pai, ficou lá 4 meses, o coraçãozinho do levita bateu mais forte, foi lá buscar, ficou um tempinho com seu sogro, retornando, na sua viagem de caminho de volta para sua casa, tinha que passar por Jebus e outras 2 cidades, não quis ficar em Jebus, que é Jerusalém depois, mas ele queria ficar nas cidades né, que pertencia à tribo de Benjamim, né? Então, beleza, tá lá. Passaram e caminharam e chegaram lá. Verso 15. Eu estou indo bem devagar, né, para a gente pegar a coisa, tá bom? Então vamos lá. Chegaram no verso 15, ninguém lá quis dar abrigo para eles, quis dar pouso. Isso já era uma quebra de tradição. No Oriente, tanto no Oriente mais conhecido, no Oriente Médio, era quase que obrigação das pessoas, né, acolher, né, ainda mais uma família, um homem, uma mulher, né, um casal, uma família, né, já era uma obrigação, né, mas as pessoas estavam tão interessadas em si próprio que o verso 15 diz assim, né, assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa, né? Eis que ao anoitecer vinha do seu trabalho do campo, um homem, né, de trabalho duro, né, um homem velho. E este era da região montanhosa de Efraim, da onde era o homem, né, o levita. Mas morava em Gibeá, porém os habitantes do lugar eram benjamitas. Ele era efraimita, ou seja, um conterrâneo, né? Com alguém do mesmo, né? Da mesma lugar lá do levita. Ele tinha trabalhado o dia todo, no tiro da terra e tal, né? O que estão fazendo aí? O que está acontecendo aí, né? Ah, nós chamamos em um lugar aqui e tal, vai passar aqui a noite aqui na praça, né? E, de onde você vem? De onde você é? Não, verso 18, né? Estamos viajando, né? De Belém, né? Onde a mulher estava, né? De longe, a região montanhosa de Efraim, de onde sou. Fui a Belém, né? E agora estou de viagem para a casa do Senhor, né? E ninguém é que nos recolha em casa, ainda que a palha e pasto para os nossos jumentos e pão e vinho para mim. Quer dizer, ele estava preparado para a viagem e para a tua serva e para o moço, né? Coisa nenhuma me falta. Então disse o velho: paz seja contigo, tudo quanto vier a faltar, fica a meu cargo. Então somente não passe a noite na praça. Levou-os para casa e deu pasto aos jumentos, lavou os pés, que era o costume, era algo assim muito, como é que fala? Honroso para eles fazer isso, era o costume, né? Comer e beber, enquanto eles se alegravam. Aí está um seguinte, aqui estava um momento de comida. Esses mesmos verbos, enquanto se alegravam, provavelmente envolviam aqui bebida alcoólica. Provavelmente. Já era uma coisa que o levita tinha que ter evitado. E se alegrava. Esses mesmos verbos são usados em Gênesis e outros no caso no caso de Ruth, o cara lá, o Boaz lá. Eu não vou lá, senão vai ficar um pouco, vou sair um pouco, mas esse é, para quem conhece a história, sabe o que eu estou falando. Alguém tem dúvida do que eu acabei de falar? Quando o cara estava com o coração alegre e tal. É isso aí, essa era o clima, né? Quando eles se alegravam, eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial, aí começa, vai vendo. Então vamos parar em filhos de Belial. A tradução, tá filhos de Belial aí no verso 22? Alguém tem uma coisa diferente? Por favor. Filhos de Belial. Vadios, vagabundos. Tá alguma Bíblia com essa tradução? Tem outra tradução, meus queridos? O Belial também? Não, pastor, no meu não. Tudo Belial? Então tá. Sim. A minha também Belial, não foi aprovado.
Oi? Depravados. Depravado. Aí, tá vendo? Tem uma tradução diferente, que encaixa Meu para perfeitamente. homens imorais. Homens imorais, depravados. Aí, tá vendo? Todas essas palavras encaixam com o Meu tá Belial. homens malignos, pastor. Oi? Homens malignos. Homens A minha malignos. tradução. Sim. Isso, exatamente. Então, é muito boas essas palavras, porque encaixam perfeitamente com o que diz. E, na verdade, esse era um dos deuses que reúne todo tipo de imoralidade, todo tipo de coisa vil. A palavra vil é todo tipo de coisa má, que não presta. Então, algumas das traduções da palavra Belial é contra a justiça, inutilidade, perversidade, é, coisas imorais, tudo que essas traduções que vocês falaram estão corretíssimas, tá certo? Eu vou falar outros valores, outros significados aqui. Esses Belial aqui, então tá, sem homem de Belial, que fazem o mal, sem temor de Deus, sem valor moral, profanos, filhos da inutilidade, tá? E o próprio versículo vai dizer outra coisa que eu vou ler aqui, ó. Enquanto eles se alegravam, eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial, que já você, né, já pegamos bem aí, cercaram a casa, bateram a porta e falaram ao velho, senhor da casa, dizendo: traze para fora o homem, no caso levita, que entrou em tua casa para que abusemos dele. Tem outra tradução aí? Alguém com alguma outra tradução aí, por favor? No final do verso 22. Vai lá. No meu tá assim. Pode falar. No meu tá igual o seu, pastor, tá? Tá. Alguém tá diferente? O meu tá, nós queremos ter relações com ele. Isso. Relações sexuais. Aham. Isso mesmo. É isso. Então aqui, o que esses homens, os benjamitas, queriam ter com o levita? Relações sexuais. Por isso eles eram filhos de Belial. Filhos da maldade. Filhos arruinados. Homens que não prestavam. Homens imorais. Homens contra a vontade de Deus. Esse é um dos significados. E veja ao que nível estavam, né, as pessoas sem o ensinamento bíblico, sem o temor de Deus, sem uma direção, sem um líder espiritual, sem, sem alguém repetindo para eles a palavra de Deus, sem um lugar de ensinamento da palavra de Deus, sem um momento de parar para a palavra de Deus, dá nisso, né? Deu isso aqui, essa tentativa que esse convite, essa forçada de homossexualismo. Isso ficou também claro em Gênesis, capítulo 19, naquele caso de Ló, quando ele estava com os anjos em casa, lembra? Gênesis, é Ló, né? Gênesis 19, 7, né? E quando eles estavam lá, né, os anjos visitando Ló, no capítulo 19, e chamaram por Ló, no verso 5, e chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens? À noitinha entraram em tua casa? Traze-os para fora a nós, para que abusemos dele. Esse abusemos é ter relações sexuais com eles. Então você vê aí, né? E olha só, né? Tenho duas filhas virgens, eu vos trarei, né, para fora. E olha o que acontece aqui no verso 23, né? O senhor da casa saiu a ter com ele e lhes disse: não, irmãos meus, chamou de irmãos, não façais semelhante mal, já que o homem está em minha casa.
Ele disse isso porque, naquele costume, naquela época, era muito importante proteger quem estava debaixo do teto. Não façais tal loucura. A loucura era o homossexualismo ali, correto? Não está aparecendo a apostila, Daniel. Você está mexendo em alguma coisa? Agora está. Olha, eu acabei de ler lá em Gênesis. Olha o 24 aqui de Juízes, capítulo 19, verso 24. Eu li lá em Gênesis 19. Agora eu vou ler em Juízes, também, capítulo 19, verso. Minha filha virgem e a concubina dele trarei para fora. Humilhai-as e fazei delas o que melhor lhe agrade. Porém, a este homem não façais semelhante loucura. Olha o que é o inverso, o que é o valor da coisa, né? Então, aqui nós podemos, no mínimo, ver a degradação, né, o baixo nível, né, do que se dava, o conceito baixo que se dava à mulher. Nos dois casos, né? Nos dois casos. O cara queria pegar os homens, né? E o que era para ser protegido, no caso a mulher, não, pega a mulher, né? A moça virgem. O cara oferecendo a própria filha, virgem, para os caras, né? Para os caras lá. E aí o velho ofereceu a própria filha e a concubina. Quer dizer, ela não tinha um valor. A mulher não tinha valor. Né? Você vê aí como que estava. Agora, para fazer isso, no mínimo, aí você volta lá no 22, enquanto eles se alegravam. Então, poderia. Para mim, o verbo aqui é o mesmo de usado lá quando estava lá com bebida alcoólica. Creio eu também, né? Então, não faça esta loucura. Quer dizer, a loucura com os homens é loucura, com a mulher não é. Meu, Pastor, tá. quando eu li, né, esse texto, não que eu não já tinha lido, né, mas eu já tinha lido várias vezes, né, mas a gente Sim. lê e vê a gravidade do que ocorreu, né, mas aí a gente passa logo para outro capítulo, como o Senhor pediu para a gente fazer aquele resumo, aí a gente Uhum. lê, relê, né, e aquilo vai aprofundando mais na mente da gente, né. E é isso que o senhor falou, assim, eu percebi essa desvalorização, né, com relação à mulher, assim, porque para mim Desvalorização. foi muito forte isso aqui, Muito, né? mas, Eu irmã, é forte, é algo assim, mas forte como que demais, mas eu quero, quase que irmã, eu chorei. mas é de chorar, mas veja, Efraimita, o velho era um alguém, não tinha muita distância de Josué, não tinha muita distância dos anciãos, você está entendendo? Não era uma geração tão longe dos fiéis. Não era uma geração, aquele senhor não era uma geração tão distante dos juízes. Eram poucos anos, poucas décadas. Você vê que uma geração de 40, um espaço de tempo de 40 anos, a outra já é uma geração totalmente. Não sei se estou conseguindo expor as palavras, que uma geração se perde muito fácil. A coisa de Sim. Deus fica muito distante. Um vô fiel, o neto de Moisés, olha que, né? Lembra da aula passada? Né? Sim. Você se lembra dessa parte da aula passada? Né? Então, a gente vê aí o perigo de como que nós temos que ser fiel a todo momento, né? Nós que Deus tem nos chamado, que Deus tem nos dado a unção, que Deus, entre aspas, Deus tem nos dado o cajado, seja homem ou mulher, em casa, eu sou o sacerdote, eu sou o pastor, em casa eu sou o profeta, né? Na minha ausência e com os meus filhos, a minha esposa, ela é responsável, ela também ensina, e ela vai ser voz, se Deus quiser, no ciclo da vida, e ela vai servir de referência. E eu quero que nós dois, né, vamos ser fiéis. Eu quero que os nossos netos falem, olha, o vô e a avó caía fogo, caía fogo do céu, mas eles iam para a igreja.
Tá entendendo o que eu quero dizer? Eu não quero perder o elo. Eu não quero que os meus filhos e os meus netos, que eu tenha uma geração, um elo cortado, entendeu? Das coisas de Deus. Então, aqui você vê que estava cortado. Você vê aqui que o efraimita, ele estava sozinho, parecia que ele não tinha família, né? Ele parecia que ele não estava longe, como o Ló. O Ló, como é que é a loucura dele oferecer as filhas? Ele estava sozinho, ele tinha deixado o tio, né? Não estava adorando a Deus, não estava indo na casa de Deus, não estava com nada com Deus, não estava com comunhão com Deus, ofereceu as filhas. Então, quando a pessoa está longe de Deus, o elo fica. E olha que saiu a desgraceira da descendência de Ló, depois lá engravidou as próprias filhas. Olha o que esse cara fez. E vamos ver na sequência aqui a loucura mesmo? Agora não vamos ver a loucura que ele estava evitando lá com o cara, né? Porém, aqueles homens não quiseram ouvir, então ele pegou da concubina, uma filha, a concubina do levita, entregou a eles lá fora da casa e eles a forçaram e abusaram, ou seja, estupro. Estupraram a moça. Sabe-se lá quantos homens, né? Estupraram, abusaram toda a noite, quer dizer, a noite e a madrugada. Dúzias de homens, sabe-se lá, né? Forçaram tudo, fizeram o que quiseram. O que nem queriam fazer, fizeram porque estava fácil. E fizeram. E ao subir da alva, quer dizer, os primeiros raios do sol, a deixaram. Ah, deixa aí, como se fosse um saco de batata estragado. Né? Não dá para mais nada aí mesmo, deixa aí. Olha aí a loucura. Agora, quem é que vê? Onde é que está a loucura? A loucura aí. Né? Ao romper da manhã, vindo a mulher, quer dizer, aos últimos goles de vida dela, caiu à porta. Ou seja, ela se arrastou à casa do velho, né? Onde estava o seu senhor. Quer dizer, ela ainda tinha uma certa esperança. Quer dizer, ela não tinha para onde ir, estava lá sangrando, semi-morta, nua, tudo esbagaçada, e ali ficou até que fez dia claro. Quer dizer, o corpo todo esfolado, acabada, né? Levantou-se pela manhã o seu senhor, no caso o levita, abriu a porta da casa e saiu a seguir o seu caminho, como se, vamos para casa, vai, né? Vai para onde ele tinha que ir. Eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa, com as mãos sobre o limiar, quer dizer, ela tentou entrar. Provavelmente não teve forças na soleira da porta, né? Onde põe o pé na porta. Ela pôs a mão, quer dizer, uma tentativa. E ele lhe disse: levanta, vamos. Porém, nada respondeu ela. Então o homem a pôs sobre o jumento. E aí ele percebeu que ela estava morta. E foi para sua casa. Que situação. Eu fiquei isso. indignada com esse levita. Esse levita, esse levita, o diabo tinha que carregar ele. Né? Não sei se vocês têm esse provérbio assim, né, que o diabo carrega. É. Chegou à sua casa, tomou um cutelo, que é uma faca especial, diferente, né, para sacrifícios, pegou a concubina, despedaçou por seus ossos, ele sabia muito bem as partes do corpo, como cortar em 12 partes, e as enviou por todos os limites de Israel. Cada um que via isso presenciava e dizia: nunca se fez isso em Israel, que loucura, que é isso? Desde os dias que os filhos de Israel subiram do Egito até o dia de hoje. Pensai nisso e cada um considere e pense e tenha a sua própria opinião sobre isso. E esse era o povo de Deus. Essa é a loucura do velho, do levita. E também os servos dele também foram cúmplices. Né? Porque mesmo sendo homens, tá certo que eles eram servos, mas eles não se manifestaram. Você não se faz, isso, né? Você vê que eles não abrem o bico, né? E vai para a cama, dormir. E o levita foi para a cama. Provavelmente estava embriagado para poder dormir, sabendo que os caras estão lá fazendo o que querem com a mulher, sabe lá quanto, como a gente
que a gente viu. Então, uma mulher morta, e o cara viajou com a mulher morta. Viajou com a mulher morta. Ficou andando com o cadáver da mulher. Né? E esse aí é o povo de Deus. Aí você fala, pensa, somos diferentes desse levita? Não somos. A gente está aqui, eu acabei de falar, né, que o diabo carrega o levita. Mas somos pecadores tanto quanto. A gente só não fez esse tipo de coisa, pelo menos eu não. Eu acredito que vocês também não. Mas nós aborrecemos o Deus, entristecemos Deus em muitos outros pecados, como esse cara aqui. Essa que é a verdade. Mas nada como a graça de Deus, nada como o sangue de Jesus, nada como o arrependimento, nada como a busca da presença de Deus em nossas vidas. Mas que o povo de Deus, em 2022, como hoje faz loucura, faz. Como qualquer um de nós fazemos. Essas histórias estão aqui para nos ensinar que o povo de Deus, mesmo levando o nome de povo de Deus, ainda faz loucura usando o nome de povo de Deus, se apresentando como povo de Deus. O livro de Juízes é um belo livro para a gente nos espelhar. Nós somos esses aqui. Nós somos Sansão. Nós somos muito medrosos, como o camarada lá que chamou a mulher para ir junto. Muitas vezes. Não estamos diferença nenhuma. O capítulo 20, aí o capítulo 20 é a parte 2 dessa história. O capítulo 20, esse corpo despedaçado causou uma revolta, causou um mal-estar que culminou numa guerra civil. Hein? Guerra civil é um povo que briga com ele mesmo. Aí o povo todo se uniu, o povo todo se uniu ali, as tribos, né? Para resolver o que vai ser feito. Vai deixar por isso mesmo? Ou nós vamos dar uma lição, como que vamos tirar esse pecado do nosso meio? Resolveram de ir atrás daquilo, vamos vingar essa morte, vamos que pagar esse pecado aí, e juntaram todo mundo, ouviram o levita, né? No verso, né? No verso 3, né? No verso, todos os príncipes do povo e as tribos se apresentaram na congregação, verso 3, ouviram os filhos de Benjamim, que os filhos de Israel haviam subido a Mispa, então respondeu o homem levita, marido da mulher que fora morta, cheguei com a minha concubina Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. Os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim à noite, cercaram a casa em que eu estava e tentaram matar-me, violar a minha concubina, de maneira que morreu. Então eu peguei minha concubina e fiz o que fiz e está tudo aqui. A vergonha e loucura de Israel. Está aqui, verso 6. Tá bom. Tá bom, aí eles falam, tá bom, já fizemos. Já. E ajuntaram todos, olha, verso 11, assim se ajuntaram contra essa cidade, todos os homens de Israel, unidos como se fosse um só homem, certo? Reuniram aqui uma turma tamanha de 400 mil homens, simplesmente isso, tá? O relato do levita juntou toda a turma de Israel, né, numa turma de 400 mil homens de Israel contra uma pequena turma lá dos benjamitas. No verso 12, né, as tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim para lhe dizerem: que maldade é essa que se fez entre vocês? Dai-nos agora os homens, filhos de Belial, olha aí, né, que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos de Israel o mal. Quer dizer, eles falaram, não, vamos acabar com isso, né? Porém, Benjamim não quis. Quando fala Benjamim, é a tribo, tá? Não é uma pessoa. Né? Não quis ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel, todas as outras tribos, tá? Antes, os filhos de Benjamim se ajuntaram, vindo da cidade de Gibeá, para sair a peleja contra os filhos de Israel. Pronto, estava feita a guerra, né? E contaram naquele dia os filhos de Benjamim, vindo da cidade, eram 26 mil homens que puxavam da espada, fora os moradores de Gibeá,
que se contavam 700 homens escolhidos. Dentro do povo havia 700 homens escolhidos canhotos, os quais atiravam com funda uma pedra num cabelo e não erravam. Então, dos benjamitas, é um povo muito pequeno, porém hábil com espadas e muito mais hábil ainda com a funda, quer dizer, atirar com a pedra, tipo lá do caso de Golias. Acertava um fio de cabelo. Eu vou abrir um parênteses, tá? Irmãos, naquela divisão de limites de território, Israel, Palestina e tal, se você pegar alguma reportagem, você vê alguma coisa, ainda você vai ver esse pessoal usando funda. Acredite se você quiser. Você ainda pode pegar no YouTube e você vai ver reportagens, você vai ver os caras usando a funda, que é gira, 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 gira e lança. E acerta, tá? E no verso 17, 18, né? Não, 17. Contaram os homens de Israel afora de Benjamim 400.000 homens que puxavam da espada, todos eles homens de guerra. Então, um mínimozinho contra 400.000. Tentaram duas batalhas, né, os 400.000 contra esse pequenininho. Morreram 40.000. Duas vezes os pequenininhos deram um couro nos 400. Consultando a Deus, orando a Deus, chorando, toda vez. Na terceira tentativa, né? Na terceira tentativa, aí chegaram os filhos de Israel, choraram no dia seguinte. Os filhos de verso 27. Isso. Verso 27. Os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, porquanto a arca da aliança de Deus estava ali com eles. E Finés, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava durante aqueles dias. Então, tem um detalhe aqui no verso 28. Eles tinham a arca, eles tinham a linhagem de sacerdotes, eles tinham o livro o livro da aliança. Quer dizer, eles tinham. Eles se desviaram porque quiseram, certo? No caso lá, da Efraimita, a tribo de Dan. Então, eles que quiseram. Está aqui no verso 28. Eles tinham, sim, tá certo? Então, vamos lá. Dizendo, tornaremos a sair ainda a pelejar contra os filhos de Israel, contra os filhos de Benjamim, porque eu não li aqui, mas eles tinham perdido duas vezes, tá? Tinham chorado, perdeu, tinham mortos e tal. Sube amanhã que eu os entregarei. Então Israel pôs emboscada. Ao terceiro dia subiram os filhos de Israel contra os filhos de Benjamim e se ordenaram. Então os filhos de Benjamim saíram como outras vezes. Todos os homens de Israel se levantaram, verso 33, e ordenaram a batalha. Verso 34, 10.000 homens escolhidos de Israel vieram. Em verso 35, então feriu o Senhor a Benjamim diante de Israel e mataram os filhos de Israel naquele dia 25.100 homens de Benjamim, todos que puxavam da espada. Quer dizer, foi uma matança fora do comum. Assim viram os filhos de Benjamim que estavam feridos. Os homens de Israel retiraram perante os benjamins, porquanto estavam confiados em emboscadas e haviam posto contra Gibeá. As emboscadas se apressou. Verso 38. Os homens de Israel tinham um sinal determinado que a emboscada ia ser grande, iam tomar toda a cidade de Benjamim. Os homens de Israel deveriam voltar à peleja. Benjamim já estava toda acabada, toda derrotada no verso 39. A fumaça se levantou quando Benjamim olhou para trás de si e viu tudo a chama subindo para o céu. Viraram os homens de Israel e de Benjamim, pasmaram. Os dois exércitos pasmaram ao ver o fogaréu, ao retornar, né, na cidade de Benjamim, viu corpos e tudo destruído, a matança toda, né, até eles ali ficaram pasmados de verem o que aconteceu, né, pasmaram porque viram que calamidade. Isso é o verso 41, que foi. Verso 42. E viraram diante dos homens de Israel para o caminho do deserto. Porém a peleja os apertou, e os que vinham da cidade o destruíram no meio deles. Cercaram Benjamim, seguiram de onde pousaram,
repousava ali ao alcançar, de Beá, que nas para o sol. Caíram de Benjamim 18.000 homens, fora aqueles primeiros lá que nós já lemos. Então vieram e fugiram para o deserto, e foram para a penha de Rimon. Quando fala isso, provavelmente um tipo de caverna, um tipo de pedra, né? Tipo de caverna. E ficaram lá, né? E feriram mais gente ainda, morreram mais 2.000 homens. Todos os que de Benjamim caíram naquele dia foram 25.000 homens que puxavam da espada, todos eles homens valentes. Porém, 600 homens viraram e fugiram para o deserto, a penha de Rimon, onde ficaram 4 meses. Os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim, passaram o fio da espada tudo que restou da cidade, matando tudo, tanto homens como animais. Em suma, tudo que encontraram, e também a todas as cidades que acharam puseram fogo. Então, foi uma guerra civil esmagadora. Eles não deixaram sobrar nada. Não sobraram nada. Esse nada foi nada mesmo. Ao ponto que o capítulo 21 é um capítulo que os próprios, as outras 11 tribos se reuniram para chorar, que eles falaram, uma tribo já não existe mais, né? Havia entre eles, né, que eles aqueles 600 que ficaram escondidos, que desertaram, que fugiram, né, e mais alguns outros que escaparam, foram os únicos homens da tribo que ficaram, né? Então, no verso 3, Senhor Deus de Israel, por que aconteceu isso? Olha, por causa de estupro, violência, homossexualismo, por causa de pessoas sem temor de Deus. Olha quanto milhares de pessoas morreram. De um lado, entre o próprio povo, 25.000 homens num só dia. 2 dias antes, das outras tribos, se nós pegarmos aqui, morreu 40.000. Então, em 3 dias, 40.000 mais 25.000, são 65.000 pessoas que morreram por causa que um grupo de homens queriam fazer sexo com um homem, aí um senhor de idade ofereceu a concubina, aí eles estupraram a concubina ao ponto que ela morreu, aí quem ficou sabendo disso queria matar os homens, porque isso era a justiça da época, aí os homens da cidade não queriam entregar quem fez aquilo, então se reuniram a grande tribo de Israel, as tribos de Israel, as 11, e foram invadir a cidade e fizeram um arraso ao ponto de morrerem no mínimo 65.000 pessoas. Eis aí, loucura. Que loucura, não é? Essa é loucura, a palavra loucura, né, do livro de Juízes. Ao dia seguinte, o povo pela manhã se levantou para edificar um altar, holocaustos e ofertas pacíficas, né? Disseram ao filho de Israel, quem de todas as tribos de Israel não subiu à assembleia? Porque eu não li. Porque quando as tribos, as 11, elas pactuaram de que elas iam, e quem ia lá não ia dar nada para os benjamitas. Houve um grupo que não foi, que está aqui no 5, né? Que aqui disseram os filhos de Israel, né? A Assembleia. Os filhos de Israel, né, tiveram compaixão de Benjamim e disseram, foi hoje eliminado o tribo de Israel. Como estaremos mulheres? Como obteremos mulheres para os restantes deles, pois juramos pelo Senhor que das nossas filhas não lhe daríamos por mulheres. E disseram, há alguma das tribos de Israel que não tenha subido em Mispa, né? Eis que de Jabes de Gileade viera do acampamento à Assembleia. Então, teve uma turminha que não foi fazer a guerra, não participou, Jabes de Gileade. Então, resumidamente, pegaram mulheres dessa tribo para fazer de esposas para esses que fugiram, para que deles continuasse a descendência e essa tribo não fosse exterminada, tá? E aí eles pegaram e deixaram que permitissem, os anciãos permitiram que homens pegassem mulheres, né, dessa turma aqui de Jabes de Gileade, para serem esposas, para terem filhos, para que essa tribo de Benjamim aí não tivesse, não fosse exterminada, tá certo? E aqui tem o seguinte,
Toda a congregação, pois enviou mensageiro aos filhos de Benjamim, que estavam na penha de Rimon, para lhe proclamar paz, que não ia ter mais essa guerra, né? Voltaram então os benjamitas e lhe deram por mulheres, né, conservadas com vida de Jabe de Gileade. E teve compaixão de Benjamim, por quanto o Senhor tinha feito brecha nos filhos de Israel, acabado com tudo. E aqui eu coloquei o seguinte, né? Havia um costume que é o seguinte: na vindima, uma vez por ano, na colheita, e quando, em forma de agradecimento da, da, a Deus da boa colheita, eles faziam festas de adoração ao Senhor, né? As mulheres cantavam, dançavam enquanto se fazia a vindima, né? A colheita. Então, eram as mulheres que faziam a dança, os cânticos, né? E aí, então, os homens de Benjamim podiam, não, era só as mulheres, né? Que faziam esse tipo de celebração. Aí, os homens de Benjamim, eles poderiam ir lá participar dessa festa e arrumar esposas, né? Para que continuasse ao longo dos anos, né? Essa tribo. Irmãos, esse livro ele traz as histórias do povo de Deus. A gente fica perplexo. A irmã falou que ficou com raiva do levita, né, irmã? Eu também fiquei. A gente fica perplexo com Sansão, porque tem muitos jovens da igreja que são Sansão. Tem muitos de nós que a gente quer ficar provando a Deus. Oh, se o senhor falou mesmo, Deus, faz aquela prova da lã. Se tudo tiver molhado e a lã seca, então é. Agora faz o contrário, senhor. A lã tiver molhado, tudo tiver seco, sabe, né? Ah, se você for comigo, eu vou. Muita gente é assim. Nós somos assim, né? Então, muitos de nós, irmãos, esse livro é um livro mais atual do que o que se pode imaginar, né? E é um livro que ele traz a história, né, do povo de Deus, as fraquezas, as coisas erradas, as loucuras, né, e os acertos, né, e a misericórdia de Deus. Você vê a misericórdia de Deus. E esses aqui são os amados de Deus, são as pessoas as escolhidas de Deus. E somos nós. Nós também erramos, nós também falhamos, nós também decepcionamos Deus, mas Deus não deixa de dar o seu amor para conosco. Nós vamos terminar esse livro de Juízes naqueles dias, no capítulo 21, verso 25. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto, né? Então, reto, né? No caso, essa loucura aqui foi uma loucura reta, né? Uma reta loucura. Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos, eu vou pegar o material que vocês enviaram para mim e nós vamos conversar sobre esse material e nós vamos falar sobre o que vocês me enviaram, vamos fazer como que um debate, né? Sobre esse que vocês enviaram. Tem alguém me devendo ainda os resumos, alguma coisa, por favor? Agora é hora de eu saber um pouquinho mais de vocês. Tem alguém me devendo mais alguma coisa? Falta eu concluir o geral que o senhor pediu, né? Uhum. A ficha de leitura. O- Tem gente me devendo a ficha de leitura e o resumo geral. Como é que tá? Eu tô devendo as Eu, duas pastor, coisas. também. Não fica devendo para pobre, não, gente. Não, é muito ruim dever para pobre. Pobre cobra. Não deve para pobre, não. Então tá, vocês têm mais uma semana aí para vocês colocarem isso em dia. Aí na próxima aula eu quero falar com vocês sobre o material que eu já tenho, tá bom? Eu quero falar alguma coisinha, responder para vocês alguma coisa, comentar o que vocês mandaram para mim. E aí a gente vai fazer um trabalho final sobre o livro de Juízes, tá bom? Aí a gente vai falar sobre isso na terça que vem. Tudo bem? Certo? Alguém entrou e Tudo não bem. falou boa noite para mim?
Eu, pastor. Quem é esse eu aí? O Anderson? sim, É Eu, o tudo Anderson? bem. E o André? Não, tá bom. Beleza, então tá bom. Tá jóia. Ótimo. Vamos pegar o nome de vocês aqui. Peraí. Ah, tá, era isso que estava faltando no meu caderno. Senti que estava um espaço a mais aqui na mesa. Eu sempre coloco assim, o que será que está faltando aqui na minha mesa? Eu tenho um caderno de anotações e era isso que estava faltando. Então tá bom, então vamos lá. Então vamos lá, as mulheres lá do norte. Vamos lá, fala aí as mulheres do norte. Camila, né? A Camila, Adriana, quem mais? Fátima. A Fátima, tá. Aí vai uma Aparecida, que é de Minas, né? Sim. Isso, tá tudo bem. Agora, tem mais alguma? Ah, isso, a Karina. Karina, agora que eu tô vendo ali também. Por isso que é bom se comunicar aí, ó. Tem uma Karina, tá tudo bem. Aí o irmão Aurelino. Irmão Aurelino. Cadê o pastor? Cadê o pastor? Pastor Adilson. Pastor Adilson hoje está sem câmera e microfone lá. Então, a gente está tentando resolver para eles aí. Camila, nossa Estão câmera e aqui, nossa... mas são só ouvindo, só, e Ah, conversando então tá bom. no Ah, chat. então tá bom. Tá, ok. Não, então tá valendo. Se eles me ouvirem, tá valendo. Tá ótimo. Aê! Um beijão para vocês. Então tá bom. Tá ótimo. Pastor Adilson, tem alguma notícia do irmão lá da Venezuela? Eu fiquei umas 3 semanas tentando falar com ele, ele não falou. Ontem à noite eu consegui falar alguma coisinha com ele, mas depois ele não respondeu mais. Ele falou que ele estava enfrentando alguns problemas lá na igreja. Obrigado você, querida. Deus abençoe. O irmão Carlos, lá da Venezuela, você tem contato com ele? Teve alguma coisa, né? Fala para mim se você teve ou não. Tem algum contato? Teve alguma notícia? Nós estamos orando por ele aqui em casa. Então, o Atilson, o Anderson, o André. Mais alguém que eu não falei aqui, por favor? Tem algum nome que eu não falei? Uhum. Daniel, são 9 pessoas hoje? Isso. 9 com você. Não, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não, estou 9 aqui na minha conta. É Tá, verdade. É porque tem o pessoal lá que são tá. 3 lá, né, pastor? Isso, São são 3 3. lá, são 3, tá. Tá tudo bem. Tá tudo bem, meus queridos. Tudo bem, tudo bem, pastor Adilson. Já anotei aqui a presença, tá? Espero que vocês possam consertar isso aí logo. E na quinta-feira tá pronto para as aulas aí, quinta e sexta-feira. Não, tá bom. Hoje eu estou completando 26 anos de casório. Verdade. Hoje eu estou completando 26 anos de casório e muito contente que Deus tem dado muita misericórdia para mim. Graças a Parabéns, Deus. pastor. Parabéns. É, Parabéns, pastor. pastor. obrigado. Felicidade. Rapaz, eu vou falar uma coisa para você. Também. Ai, tá acabando. Vem aqui. Aqui. Vem aqui. Aqui é minha esposa. Vem cá para quem por acaso ainda não viu, não conhece. Ontem foi aniversário do Adilson. Oh, parabéns, então. Aqui é a Kelly. Hoje nós estamos completando 26 anos de casório. E Deus tem me ajudado muito. Deus colocou a Kelly na minha vida. Ajudando eu também. E, tá. E com ela eu cresci muito em Deus e família. E tem sido muito bom na minha vida o casamento e tudo que eu aprendi. O seminário, né, me ajudou muito também, né? O pastor João me ajudou muito, Dona Alta, muitas aulas também com o pastor Gilberto, que eu fui aluno dele também, né?
Então, tem sido muito bom poder compartilhar com vocês também. Hoje, 26 anos de casório. Louvado seja Deus. Para quem não conhecia, não tinha visto ainda, essa aqui é a Kelly. E os nossos filhos estão estudando ali no quarto, outra mora em Londrina. Londrina é 60 quilômetros daqui da nossa cidade. Beleza, pessoal? Vamos orar para terminar? Fica aqui. Papai do céu, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por essa noite de estudos. E esperamos em Ti que a gente possa melhorar como pessoa, que nós possamos aprender com os erros, ó Pai, que nós vimos aqui em Juízes, para não cometer e sermos pessoas mais capacitadas, Senhor, com Tua palavra, com Teu Espírito, e que nós sejamos pessoas sensíveis, Senhor, com a Tua palavra, para sermos, ó Pai, homens e mulheres que vão realmente, ó Pai, levar a mensagem do que nós estamos aprendendo no seminário, Senhor, daquilo que realmente tem nos preenchido o coração, tem nos alegrado o coração, e aquilo que realmente a gente pode usar, Pai, no nosso dia a dia, no nosso seminário, nas nossas igrejas, em nome do Senhor Jesus. Eu também peço que o Senhor possa estar dando uma bênção toda especial para todos esses alunos, Pai, nas suas vidas particulares, sejam eles casados, sejam eles com filhos, sejam eles solteiros, sejam eles avós, sejam eles o pai que está no ministério ou não, que todos eles recebam um talento, um dom, uma ajuda, uma cura, uma orientação, algo, Senhor, que realmente eles sintam de Ti, eles sintam a Tua presença, sintam, Senhor, valorizados por Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus, aonde eles Te servem, aonde eles são ovelhas ou aonde eles são líderes, aonde eles estão, Pai, honrando o Teu nome. Eu peço, Pai, que o Senhor possa estar abençoando não somente estes alunos, mas como também os da segunda-feira, os da quinta, os da sexta e todos os outros nossos professores. A Tua bênção para essas coisas boas, Senhor, continuarem acontecendo nas nossas vidas. E agradeço mais uma vez, tá, esses 26 anos de casamento. Muito obrigado. No nome santo do Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Valeu, gente. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Amém. Um ótimo fim de noite. Que os anjos do Senhor possam estar aí na casa